Gente, por causa da chuva, as saracuras chegaram bem pertinho daqui. Saudações, gente bonita. Graças a Deus, nossas preces foram atendidas e está chovendo. Mas está chovendo não muda algumas realidades. Por exemplo, eu coloquei 3 varas pindadas. Eu tenho que ver se elas têm peixe. Porque se tiver peixe, eles ficarem muito tempo na água, eles vão morrer. Então não pode desperdiçar. E depois eu tenho que alimentar as galinhas, que elas continuam com fome mesmo debaixo de chuva. Os próprios peixes têm que se alimentar, e o cachorro também, os 2 cães. Então não é porque está chovendo que, né, as coisas param. Tem que continuar. Fazer um bolo é uma coisa muito simples. Você vai precisar essencialmente de farinha de trigo, peneire antes de usar, açúcar, manteiga, ovos, leite e fermento. A receita é essa, básica. De toda forma, gente, vamos de geopolítica. Bom, eu disse no último vídeo, num dos que não subiram, inclusive, né, que meu medo para 2024 não era nem tanta geopolítica, por mais complicada que ela estivesse. Era a terra, o clima, a natureza. E a gente começa com um tsunami e um terremoto no Japão. Eu não tenho ideia das vítimas, acho que ninguém tem muita ideia. Mas a gente vai torcer, né, para ter dado tudo certo. Lembrando que terremoto, tsunami, quer dizer, tsunami tem a ver com mudança climática, sim, porque 98% dos tsunamis não tem relação com terremoto. A TV dá a impressão que tsunami é causado por terremoto, mas a maior parte dos tsunamis que acontecem no mundo é causado por ciclone ou anticiclone. Certo? Inclusive um que atingiu a costa brasileira, acho que em 1535, né, que destruiu a vila de São Vicente. Então não existe uma relação entre perfeita, digamos 100%, entre tsunami e terremoto. Repito, porque a maioria dos tsunamis são causados não por terremotos, mas por tempestades, sejam ciclones ou anticiclones. Agora, grandes terremotos perto do mar, muitas das vezes promovem sim tsunamis, certo? Foi o caso desse do Japão. Olha, cadê minha vara? Eu tinha 2 varas na água. Espera aí. A gente tem que pegar o material que a gente deixou aqui fora. Inadvertidamente
e leva lá pra dentro. Ah, lembrei onde eu coloquei. Tá lá, não. Mas voltando, o Irã fez umas declarações muito contundentes. Pode acrescentar qualquer coisa na massa base de bolo. Muita gente gosta de chocolate. A coisa continue. E o Iêmen também fez. Iêmen não, né? Os Houthis ao lançar lá. O Iêmen vai deixar de existir, gente. O Iêmen, na verdade, não deveria ter existido, né? Antes da Guerra Fria existia Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. A primeira coisa que você deve fazer é misturar o açúcar, os ovos e a manteiga e bater muito bem batido, homogeneizar a mistura. E aí você acrescenta a farinha aos poucos, bem devagar, e vai misturando também. A ideia da unificação foi patrocinada pelos Estados Unidos. Nitidamente ela não daria certo, como não deu. Então o Iêmen vai voltar a ser 2 países. Então nós estamos falando do Iêmen do Sul, xiita. Fez declarações muito consistentes e os Estados Unidos responderam, né? Destruíram 3 lanches. É muito importante também acrescentar o leite, não é? E os Houthis agora, parece que agora sim vão para a guerra mesmo. E no Oriente Médio, como toda a coisa está complicada. Nós recolhemos as varas aqui perto. E agora vamos recolher a que está mais longe. Para começar o processo de alimentar os animais. Ó, o gatinho está tendo suas próprias ideias. Bom, a gente começa pelo mais longe. Então, primeiro vamos ver se a gente pegou uma trairinha na represa das Traíras. A gente tem que andar, gente, nesse tipo de clima. A gente tem que andar com muito cuidado. Vocês viram que eu estou protegido, né? Eu estou com bota 7 léguas. Eu vesti a calça com meião, claro. Sempre tomando cuidado de bater, porque pode ter inseto ou cobra dentro. Você nunca calça alguma coisa sem conferir se tem alguma coisa dentro. As galinhas ainda estão aqui, tadinha. E aí, eu coloquei uma dessas calças táticas militares. Pode parecer bobagem, mas eu sou pescador. Eu sei a utilidade dessas calças. Você veste ela por cima das calças de verdade e impede que elas molhem. Esses impermeáveis não são tão impermeáveis. Mas se você veste ele por cima de uma dessas blusas baratas, tecido sintético, que enxugam facilmente, é o melhor que você faz pro seu corpo. E é fácil proteger da chuva. Certo? Mas, voltando à geopolítica. Os Estados Unidos tiraram os porta-aviões do Mar Vermelho, mas mantiveram algumas belonaves que atacaram 3 lanchas Houthis. Mas isso era esperado. Aí os Houthis prometeram vingança. A tendência é que agora que a coisa escala mesmo. E era basicamente o que os Houthis queriam, que o Irã queria. Uma provocação dos Estados Unidos. Na verdade, a provocação original era dos Houthis, claro. Os Estados Unidos caem na armadilha. A coisa desanda. Bab el-Mandeb é fechado para o comércio. E a economia mundial vai para o precipício de vez. Que esse era o objetivo. Não se engane. O objetivo não é travar uma guerra contra os Estados Unidos. Os Houthis não tem como ganhar. Assim como os Estados Unidos não tem como ganhar. Certo? Porque o que eles vão fazer? Eles vão mandar tropa lá para dentro? Não vai dar certo. E nesse tipo de guerra, nós já até falamos sobre isso. Nossa senhora, gente do céu. A vara tá tesa. Existe uma chance bem grande de eu ter pego alguma coisa. Fica complicado porque se eu tirar a sombrinha, o celular molha. Ele é o que eu tenho. Mas o que eu vou ter que fazer é não filmar. Vou colocar o celular no bolso e aí vocês vão ouvir a narração.
a linha, mas pelo menos eu não perdi o molinete. Perdi o peixe. Perdi o anzol, perdi a chumbada. Perdi um pedaço bom da linha, mas não perdi a carretilha. A vida é assim, né? A vida é assim. Agora vamos nos focar em alimentar os animais. Não vai ter peixe para gatinho essa manhã. Mas voltando à discussão sobre o Alan Saralá e o Irã. Outra dica muito importante, é claro, você tem que acrescentar o fermento, né? Ou conforme a receita, bicarbonato. Antigamente você batia até aerar. O chefe da guarda revolucionária. Mas aquilo acho que já foi pago. Porque no dia seguinte surgiu, não foi um boato, surgiu o fato de que um carro com um dirigente muito importante de Israel simplesmente explodiu. Que lástima, né? E com alguém tão importante dentro, é muito importante também que você não abra o forno antes de 20 minutos. Era alguém do Mossad ou do Ministério da Segurança. Então, eu creio que quem ordenou o ataque... Tio! Ah, meu Deus, é que os cachorros não estão me reconhecendo. Eu sei que quem ordenou o ataque já não está mais entre nós, pelo jeito. Cachorro reconhece a gente pelo cheiro, pela imagem, né? Pelo barulho. E a roupa minha tá muito diferente, né? Porque eu tô... E aí... Acho que esse sabonete não é uma coisa que os cachorros estão muito adaptados. Então, vou levar uns minutinhos até eles me reconhecer. Como eu disse, você tem que alimentar as galinhas, que elas não param de comer porque tá chovendo. Então eu vou escolher um lugar. Aqui tem que ser um lugar que elas vêm. Ah, vai ser essa garagem improvisada do seu Wagner. Vou colocar a comida aqui dentro. Pronto, achamos um lugar seco para alimentar as galinhas. Agora a gente vai pegar a ração dos peixes. Que não é porque tá chovendo que eles param de comer, né? Pegamos a ração e agora vamos levar para eles. A gente vai aceitar a vida como ela é e que vai molhar. Eu vou colocar as coisas que eu não preciso dentro da casa. E aí, daqui a pouco eu já volto, gente, falando do Oriente Médio. Pronto. Pegamos a sombrinha de novo para o nosso celular permanecer intacto. Dificulta as coisas, mas aqui agora não tem mais que pescar, né? Então, dá para filmar e carregar. Descer, gente, é um negócio bem complicado nessa circunstância. Que o chão molhado escorrega que nem quiabo. E eu não tenho mais 20 anos para sair levando tombo. Então eu vou dar uma volta para não correr o risco de cair. Tem que ter... caiu. Felizmente, a ração, não eu. A hora que eu fui passar, tava segurando a alça do negócio de ração.
E aí, escorregou e caiu, paciência. As galinhas comem. Elas gostam muito de ração para peixe, que tem um teor de proteína maior. Ó. Mas, como a gente estava dizendo, né? Os Houthis fizeram os americanos caírem na armadilha que eles queriam. Porque agora os próprios americanos são os responsáveis pela desestabilização do Estreito de Bab el-Mandeb. O que é o que os iranianos queriam desde o começo. Porque qual que é a lógica do ataque dos Houthis? O Ocidente... O Ocidente é cúmplice, gente. É importante ter isso claro. Sempre lembrando de nunca abrir o forno com menos de 20 minutos com o bolo lá dentro. Depois, normalmente, os 25, ele já costuma estar assado. Você testa com um palitinho. Mas quem está entregando as armas, quem está entregando a munição, quem está entregando os mapas, é o Ocidente. Os Houthis sabem disso. Que Israel não faria o que está fazendo sem apoio, inclusive financeiro, logístico, entendeu? Então, vamos lá. Eles querem... Ah lá, os peixes estão com fome, falei pra vocês. Já não pode... Ah, tá chovendo, né? Os peixes estão com fome. Já não pode deixar os bichos com fome só porque... A gente pode molhar, isso não existe. Agora vamos alimentar os cães. Normalmente os cães é o primeiro que eu alimento depois do gato, mas hoje tá meio difícil, né? Hoje as condições estão meio desfavoráveis. Então a gente faz o que dá para fazer. Como se diz aqui em Goiás, o ótimo é inimigo do bom. Mas voltando ao caso, o que os Houthis, portanto os iranianos, desejam é que o Ocidente pague junto com tudo que está sendo feito aos palestinos. Certo? Essa que é a questão. A questão toda é a Palestina. Porque vocês estão vendo o que está acontecendo em Gaza. E não só em Gaza, na Cisjordânia também. A desculpa, meu Deus, o Hamas. Quantos homens do Hamas foram atingidos? Quantos? Civis foi 22 mil. Crianças e mulheres foram 14 mil. Só crianças, estão falando em 7 mil. E aí? Quantos dessas crianças, quantas dessas mulheres, quantos dos médicos, das enfermeiras, dos professores, dos jornalistas são do Hamas? Por favor. Tem que ser muito hipócrita, muito cínico, muito filho de uma... para cair nessa conversa. Sabe? Para falar ela já tem que ser isso ao cubo. Mas para acreditar nela você também tem que ser tão ruim quanto. Tão miserável quanto. Os Houthis sabem disso. Os Houthis sabem disso. Que o que está sendo feito, e tem várias evidências nesse sentido, que o que é expulsar os palestinos de Gaza. Como se Gaza não fosse um território deles. Como se o Estado de Israel inteiro, a Palestina inteira não fosse um território deles. Aquilo é uma área que com a cumplicidade da ONU, órgão miserável que tem que acabar logo, os americanos e os europeus entregaram para colonizar um pedaço da Ásia. Não foi muito diferente do que espanhóis e portugueses fizeram na América Latina, nem muito diferente do que os ingleses fizeram na América do Norte. Toma o território dos indígenas, elimina os indígenas e coloniza para praticar a religião. A diferença é que portugueses e espanhóis impunham o catolicismo no século XVI e XVII, os britânicos impuseram a religião protestante, né, no século XVIII e XIX. Os livros de história contam, do jeito que eles contam, parece fofo. Eles só queriam praticar a própria religião com liberdade. Olha só, gente. Como é que eles têm coragem de colocar liberdade no meio de uma atrocidade dessa? Foram 100 milhões de indígenas das Américas exterminados. 80 milhões, principalmente por espanhóis, mas também portugueses, na América Latina, e 20 milhões por britânicos.
na América do Norte. E a desculpa, eles só queriam praticar a própria religião. Pratica a religião no inferno, então. Lembrando que tanto cobertura quanto recheio devem ser colocados depois que o bolo estiver frio. Você tem que causar isso tudo, certo? E agora mesmo a desculpinha sarrapada, ai, para praticar a religião, o direito de retorno, toda essa palhaçada, é a mesma coisa. E aí vem com essa conversinha, oh meu Deus, há 4.000 anos. Que 4.000 anos? Jerusalém nem foi fundada pelos israelenses, pelos hebreus. Civilização hebraica, quando muito, existiu por 700 anos. Os reinos de Judá e Israel existiram por quê? 400 anos. Quantos povos não passaram na Palestina? Palestina é uma região geográfica. Ai, Palestina de Filísteos, filisteus. Filisteus viveram lá por 200 anos. Só. É só um nome, é só a porcaria de um nome. Ai, é igual aquelas pessoas que falam, o nazismo o nome. Sim, então o peixe boi, ele tem escama, né? Porque tem peixe no nome. É esse o raciocínio? O cavalo marinho, você tem que criar ele em pastos verdejantes. Porque ele é um cavalo. Ah, vai ser burro, tá? Certo? Mas deixa de ser cínico, gente. Eu tenho um ódio dessa gente cínica, dessa gente estúpida, com esses argumentos cretinos para justificar o injustificável. Esse que é o ponto. O que eles querem é justificar o injustificável. Certo? Porque o que está sendo feito, o que foi feito na Palestina desde a Nakba, não tem justificativa. Nenhuma justificativa moral. É só religião. E eu sou católico. Sou catecista. Eu não sou irreligioso. Mas usar a religião para justificar toda sorte de coisa sórdida, Jesus mesmo não concordava. Aliás, a única vez que Jesus apelou foi quando ele entrou num templo e desceu a chibata nos mercadores, né, do templo. Pessoa que estava ganhando dinheiro com religião. Chamou eles de hipócritas. E ele não curtia muito hipócrita, não. Quem dedurou Jesus, quem conspirou para que Jesus, um rabino judeu, fosse executado pelo Império Romano, foram outros rabinos judeus. Certo? O nome dele está na Bíblia. Caifás. Certo? Então Jesus também não usar essa... Ah, está matando crianças, civis, médicos, enfermeiros, jornalistas, porque essa terra nos pertenceu não sei quantos caralhos de anos atrás. Né? Se fosse assim, São Paulo pertenceu aos tupis. E aí, o que vocês vão fazer? Vão devolver São Paulo para os tupis? Vão devolver o Rio de Janeiro para os Aimorés? É o que vocês vão fazer? É o que está todo mundo pretendendo fazer? Vai devolver Curitiba para os Caingangue? Vai devolver Porto Alegre para o Charrua? É isso que vai fazer? Ah, é um território sagrado deles. Ah, a gente vai... Com esse argumento merda. Com esse argumento merda. Para justificar o que não tem justificativa. Então, diante disso, é óbvio que os rotistas sabem do nível de hipocrisia, do nível de nojeira, de asquerosidade que a gente está falando. Não, então vamos punir o Ocidente inteiro. Fecha o Estreito de Bab el-Mandeb. Porque aí quem está fechando, na verdade, agora são os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos que... Ah, o cachorrinho está dando conta de andar novamente. Ele foi mordido por um bicho que rasteja, tadinho. Deu remédio, mas ele estava quietinho, esse é o dengo. Mas agora ele já está quase andando. Tem um antídoto universal contra a picada desse animal que rasteja. Todo mundo que tem animal na roça tem dele. Salvou a vida do cachorro. Pelo jeito não era uma coisa muito grandiosa, não. Deve ter sido uma cobrinha, uma cascavelzinha, um negócio à toa. Tá bem, cão. Mas enfim, o fato é que os routias fizeram os americanos cair numa armadilha. Porque agora quem está levando confusão e caos por Mar Vermelho, por Estreito de Bab el-Mandeb, são os próprios americanos. Eles apelaram porque garantiram para a Maersk, né, que eles protegeriam os navios que passassem o canal e não conseguiram proteger. Como era óbvio que não conseguiria. Eles apelaram. E agora os routias vão apelar também. O Irã avisou que vai apelar com o Estado de Israel. Porque, gente, não é que o Hezbollah não esteja na luta. Mas ele está em temperatura baixa, está em fogo baixo. Pode aumentar esse fogo. E
Os russos na Ucrânia também vão aumentar, estão aumentando nitidamente o fogo. Começo de 2024 vai ser tenso, mas é necessário. Chega de tanto horror, tanta iniquidade. Além da farinha de trigo, fubá e flocos de arroz podem ser usados. Chega das pessoas normalizarem esse discurso. Ai, eu retorno. Ai, nunca mais. Chega. Chega, de verdade chega. A gente precisa de um mundo melhor. E o mundo melhor passa por não aceitar o inaceitável. Eu espero que o melhor exemplo sobre não aceitar o inaceitável seja dado pelos argentinos, que tira aquele estropício neoliberal de extrema-direita do poder lá. E a vice, não se engane, dê uma pesquisada nela, ela é muito pior do que o estropício, porque ela é ainda mais autoritária e não é maluca. Ela só é uma do tipo Janine Áñez, sabe? A Dina Boluarte, que deu golpe no Peru, ela é tipo aquela, só que pior, muito pior. Então não é questão de tirar o louco ensandecido, ultraliberal, não. Tem que tirar ela e a vice. Tem que reiniciar a Argentina. Certo? Tem que reiniciar a Argentina. Espero que o povo ganhe. Espero que 2024 seja um ano de vitórias populares. Porque tá precisando, né? A gente tá fazendo falta. Mas de toda forma é isso. Me desculpe pela... Às vezes eu me exaltei. Mas não... Cara, a pessoa que fica indiferente diante do que está acontecendo, com todo respeito, vai à merda. Sabe, vai à merda. Não é moralmente aceitável ficar indiferente diante disso, não. Eu não posto imagem nesse canal meu. Eu não faço descrição. Porque eu acho isso... A gente merece um 2024 melhor. A gente precisa de sanidade mental. E tem outros que se propõem a fazer isso. Não é o meu caso. Eu faço análise e discussão geopolítica. Então eu não posto imagens horrorosas, nem semi-horrorosas, nem que, né? Mas falar sobre o assunto eu não posso simplesmente me calar, de forma nenhuma. Porque quem não tem lado, quem finge que não tem lado, está do lado desse povo. E isso é moralmente inaceitável, eticamente inaceitável, humanamente inaceitável. Que eles fiquem com o próprio estrume. Aqui não. Conosco não. Tá, vamos tentar. A chuvinha parece que parou. Foi só esperar eu fazer as atividades e ela parou. Mas eu não podia deixar os bichos com fome, né? Então, vou tirar essas 10 camadas de roupa. Vamos tentar subir. Vai dar certo. Seja o que Deus quiser. Bom começo de 2024 para todo mundo.